O avanço tecnológico na medicina tem proporcionado diagnósticos cada vez mais precisos. E quem ganha, claro, é o paciente, que consegue fazer o seu exame com mais segurança e tem acesso a resultados com muito mais qualidade. E é nesse contexto que a radiologia ganha destaque no cenário da saúde. Para falar um pouquinho sobre esse universo conosco, a gente está recebendo aqui hoje, no primeiro episódio do CIR Entrevista, um dos grandes nomes da radiologia no Brasil e fundador do Serviço Integrado de Radiologia, Dr. Armando Abreu. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. É uma honra, um prazer receber o senhor aqui. Para mim também. Doutor, vamos conversar um pouquinho então sobre a sua trajetória, Tenho certeza que o senhor tem muito conhecimento para compartilhar com a gente, afinal já são muitos anos dedicados à radiologia, né? Então conta um pouquinho para a gente, né? Assim, o que o senhor tem observado, né, em relação à radiologia, a chegada dos novos equipamentos, né? Mudou muita coisa com o passar dos anos. Como é que o senhor observa assim, essa mudança na radiologia de quando o senhor começou, né, para o que é agora? Bom, eu comecei assim quando a radiologia, principalmente a nossa aqui no estado, ela ainda era bem primária, bem precária, né? A gente só dispunha fundamentalmente de um aparelho de raio-x, né? Aparelho de raio-x, e fazia as radiografias, e era usado o raio-x para pulmão, para o crânio, para a coluna. Depois começaram a surgir também os exames chamados contrastados, onde a gente usava algum tipo de contraste, né, para fazer enema, estômago-duodeno, urografia, uretrocisto, né? E eu comecei o meu contato com a radiologia foi através do nosso professor, Dr. Ney Ferreira, aqui na Santa Casa. Tinha o Serviço Central de Radiologia, e eu mesmo quando era estudante de medicina, eu não tinha férias, eu não saía de Porto Alegre. Então, quando no período de férias da faculdade, eu já comecei a acompanhar o serviço de radiologia da Santa Casa, onde a gente teve os primeiros contatos assim com as radiografias, né? Era realmente uma sensação assim estranha, porque, na verdade, a gente, quando entra na faculdade de medicina, tu quer ver doença, quer ver pacientes assim, cirurgias, e pacientes com doença de pele, com tuberculose, que era muito naquele tempo, né? E a radiologia era um pouco mais, até meio misteriosa, né? E até tinha quem dissesse que... o meu pai disse assim, pois é, quando eu disse para ele que eu ia fazer radiologia, né? Pois é, meu filho, então tu vai largar a medicina, né? Eu disse, não, pai, a radiologia é uma parte da medicina, né? Eu vou ser médico radiologista, né? Bom, esse contato primeiro na época ainda de estudante, lá pelo 4º, 5º ano da faculdade, eu já destinava bastante tempo para acompanhar, porque a gente tinha folga, né? Na faculdade tinha folga de aulas, né? Tinha dias que não tinha aula, eu ia para a faculdade, para o raio-x central da Santa Casa, aprender ali com os radiologistas que estavam lá, e o Dr. Ney Ferreira também me adotou assim como aluno especial dele, né? Que legal. Era um baita de um radiologista, ensinou muita gente, foi quem mais ensinou radiologista aqui no Rio Grande do Sul. Talvez ele foi quem criou o ensino da radiologia para médicos, né? Bom, é claro que naquela época, durante muitos anos, a gente trabalhava exclusivamente com raio-x simples, e aí eu fui convidado pelo Dr. Moacir Dreger para acompanhá-lo em alguns serviços de radiologia que é no interior aqui, na Grande Porto Alegre, né? Então eu comecei em Esteio, Novo Hamburgo, Sapiranga, Montenegro, Dois Irmãos, Nova Petrópolis e assim por diante, né? Então a gente chegava, olhava os raios-x, fazia alguns contrastados, fazia alguma
E eu não podia fazer relatório, então eu colocava os raios-x embaixo do braço, levava até lá para o Dr. Moacir, Dr. Todeschini, Dr. Horácio, e eles me ajudavam, entendeu? E editavam o laudo e eu devolvia os raios-x. Então foi um período muito bonito. Eu ainda era estudante, não tinha me formado ainda, quando eu já fazia esse trabalho como se fosse um radiologista, né? Mas eu não dava os laudos, eu orientava a fazer os exames, fazia alguns exames, né? Que fazia era uma espécie de um estágio. Na verdade, existe o tecnólogo, o técnico de radiologia, o tecnólogo, né? Que é ele que faz a parte operacional assim do exame, né? Mas os exames contratados eram feitos pelo radiologista, né? Tipo assim, um estômago, duodeno, um enema, é feito pelo próprio radiologista. Mais tarde, né, eu ensinei os técnicos a fazerem esses exames contrastados, né? E aí, então, eu me dava o trabalho de apenas olhar os exames e os técnicos, os tecnólogos. Hoje, por exemplo, a execução dos exames de imagem, praticamente todos são feitos pelos tecnólogos, né? Mas a gente precisa de um tecnólogo que entenda, que saiba fazer sob a nossa orientação, né? Perfeito. Bom, tu me perguntasse sobre a evolução. É óbvio que quando surgiram as primeiras máquinas de exame que não eram propriamente raio-x, que é a ultrassonografia, a ecografia, ela surgiu bastante depois, né? E veio a trazer assim muitas inovações assim na área da imagem, né? Sim. Principalmente na área de investigação da evolução assim das pacientes grávidas, do feto, essa coisa toda, né? A ultrassonografia foi por aí que ela começou. Uhum. Bom, mais tarde, eu agora não tenho bem exato assim o tempo, né? Mas nos anos 70, por aí, começaram a adicionar o computador, né? O computador ao raio-x, quer dizer, juntaram as duas coisas e aí surgiu a tomografia computadorizada, que foi um grande avanço, né? Então, até então, a gente tinha a imagem apenas no antero-posterior e depois a gente passou com a tomografia a ter uma imagem nos cortes chamados axiais, que é ver o corpo e as estruturas, né, num outro plano, plano axial, um corte tomográfico. Começou com o crânio, né? Depois foi para o abdômen, depois foi para o tórax, e hoje a tomografia computadorizada faz de tudo. Ela é uma máquina assim que é utilizada e muito vamos dizer, útil em várias situações, no tórax, no abdômen, no crânio e tal e coisa. Então, isso foi uma grande evolução a partir da radiografia simples, da ultrassom e a tomografia computadorizada. Lá pelos anos final de 70, 80, começou então o surgimento da ressonância magnética, né? Que aí foi um outro grande avanço, principalmente nas doenças da coluna, doenças do crânio, do cérebro, né? E as doenças do sistema chamado músculo-esquelético, né? Que é a área que eu trabalho hoje, né? Uhum. Bom, para isso, a cada momento que surgia um novo equipamento, tu tinha que fazer um treinamento para poder operar aquele aparelho, né? É como se tu tivesse surgido aqui um novo carro com nova tecnologia, então tu vai fazer um treinamento para poder usar aquele carro, aquele automóvel, né? E se adaptando. Fomos então, aparelho. A gente tinha que fazer um treinamento ou fora do país, ou alguns, inclusive, aqui dentro do próprio nosso país. Por exemplo, assim, São Paulo, como tem mais dinheiro, eles lá se desenvolveram mais rapidamente na questão tecnológica. Isto é, compraram rapidamente os novos aparelhos, né? Sim, chegou primeiro lá. Um serviço muito conhecido em São Paulo, que foi onde uma grande maioria dos radiologistas aqui do Sul estudou, foi lá na Beneficência Portuguesa, na chamada Medimagem, lá com o Dr. Sérgio Santos Lima, Dr. Enio Pereira, Dr.
e outros, doutor Renato Mendonça, que ensinaram muitos. E a gente, então, foi lá aprender. Ou então ia fora do país, os Estados Unidos, principalmente, que é onde a tecnologia estava mais à frente. Então, nós fomos para lá, eu fui várias vezes, né? Mas o aprendizado da própria radiologia, eu precisei sair um pouco do país, né? Morei nos Estados Unidos uns tempos, para poder ter um estudo mais específico, mais aprofundado da parte que eu gostava, que era do sistema musculoesquelético. E daí ensejou que a gente começou então a examinar atletas que depois provavelmente tu vai querer saber alguma coisa. E doutor, que legal olhar para trás e ver que o senhor esteve presente acompanhando todos esses grandes momentos, desde o raio-x até a chegada da ultrassonografia, da tomo, da ressonância, né? E quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em modernização, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, que hoje é um termo muito falado, está presente nas mais diversas áreas. Como é que o senhor encara a chegada da inteligência artificial na radiologia? Eu, na verdade, tenho que te confessar que eu não me inteirei muito assim sobre essa questão, vamos dizer assim, como dizia o tio Brisa, da inteligência artificial. Porque eu tenho muitos colegas radiologistas, entre os quais assim meus filhos e o doutor Marcelo, que ele é uma das pessoas que mais está enfronhada assim, nessa questão da inteligência artificial. E eu até converso com ele, e cada vez que eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ele. Mas eu venho acompanhando assim um pouco de longe, não tão longe, e vendo o que eventualmente isso aí poderá trazer para nós, eu digo assim, benefícios, né? Eu vejo, existe uma comparação que pode ser feita com uma outra tecnologia chamada PACS, né? Que quando surgiu essa tecnologia, que é um sistema de melhoria na velocidade das imagens, entendeu? Para tu dispensar o uso de negatoscópio, né, e dispensar o uso assim de muito papel e tal, que é esse sistema de interpretação das imagens. Sim. Houve um certo pânico. Pô, nós vamos perder então a nossa área de trabalho. Nós vamos perder porque esse sistema vai substituir o radiologista, né? A mesma coisa que eu estou vendo de longe e acompanhando a vinda dessa inteligência artificial. Ela certamente vai trazer uma melhoria, né, no nosso trabalho, vai nos ajudar a olhar as imagens, entendeu? Tu coloca o computador, provavelmente ele vai te mostrar alguma coisa mais rapidamente do que tu vê, né? Ou então ela vai servir para trazer para ti, mostrar para ti na tua mesa, na tua área, as coisas de uma forma mais rápida e mais resumida, mas de forma mais rápida. E eu posso, então, chegar e me sentar e, com auxílio dessa inteligência artificial, eu vou poder trabalhar com mais velocidade. Então, eu vejo que ela está trazendo, na verdade, grandes avanços e melhorias, mas facilitando o trabalho do radiologista. Eu não vejo como a inteligência artificial possa substituir o nosso cérebro, a nossa cabeça do radiologista. Substituir completamente, eu não vejo como, pelo menos por enquanto, né? Existem alarmes falsos, muitos deles aí, que não, porque vai ser um cérebro pensando que vai dar laudo. Nós temos já no nosso serviço lá do Hospital Mãe de Deus, a gente já usa inteligência artificial nos equipamentos, que são embutidos pelas próprias empresas fabricantes de máquinas, na tentativa de beneficiar tanto o doente como o médico, reduzir, por exemplo, a quantidade de radiação que é colocada em cima do paciente, né? Aumentar a velocidade do exame, um exame que demorava 10 minutos passa a ser feito em 2 ou 3 minutos. Então, essa inteligência artificial já está sendo usada por nós, mas não como substituto, mas como
auxiliar, como parceira, né? Perfeito. Então nós vamos utilizar a inteligência artificial muito bem. E a radiologia é um campo que pode ser usada a inteligência artificial. Entendeu? E eu não tenho receio. como uma grande aliada, Exatamente, como uma grande aliada, né? Mas não como substituto da nossa atividade como médico, como radiologista, né? Perfeito. Doutor, vamos falar um pouquinho também sobre o Hospital Mãe de Deus. Para quem não sabe, o CIR é o serviço responsável pela parte médica do diagnóstico por imagem do Hospital Mãe de Deus, que recebeu recentemente muitas melhorias, né? Passou por uma grande reformulação. Conta pra gente um pouquinho desses investimentos que foram feitos lá. Olha, na verdade, nós sempre tentamos estar na ponta, assim, da tecnologia, do desenvolvimento. Porque a radiologia depende da tecnologia, dos equipamentos, e a cada ano surgem novos equipamentos, né, na área de imagem, e melhores do que os que existiam antes, né? Melhorando a qualidade da imagem, melhorando assim a qualidade do diagnóstico, né? E nós, assim, ali como responsável médico da parte da departamento de imagem, nós sempre prestamos atenção o que está acontecendo no mundo inteiro. Por isso, a gente vai a congressos, ou vou eu, ou vai alguém da nossa equipe aos congressos mais importantes do mundo, onde são mostrados os avanços da tecnologia e o que está sendo feito, né? Claro. Além de tu estar permanentemente estudando e vendo os artigos nas revistas, o que os outros serviços estão fazendo, né? E quando nós vemos que tem uma nova tecnologia, um avanço tecnológico, uma qualidade melhor, e nós, então, em conjunto com a direção do hospital, a gente, olha, vamos ter que investir nessa área aqui. O Mãe de Deus hoje, a nossa área de departamento de imagem, ele é um serviço que tem seguramente os melhores equipamentos que existem no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Nós não perdemos para ninguém. Nós não, talvez, tenhamos a quantidade de equipamentos que outros serviços tenham. Mas, assim, os equipamentos que a gente tem são iguais aos que existem em qualquer outra parte do mundo, né? A direção do hospital, sempre que entra em contato com a gente, nós sugerimos para ele, olha, vamos comprar uma nova ressonância com um alto poder de resolução para examinar melhor o crânio do paciente, a coluna. Vamos comprar um PET-CT que vai nos ajudar a fazer o diagnóstico precoce das metástases, dos tumores, etc, etc. E a direção, como eles são, assim, vamos dizer, eles confiam no nosso trabalho e, então, eles promovem a aquisição desses equipamentos. Aí volta de novo, nós, então, incentivando e colocando as pessoas para treinar e para poder utilizar muito bem essas novas máquinas, né? Porque elas não podem, é que nem, eu sempre comparo, que nem um Boeing, ele não pode sair do ar, ele tem que estar sempre voando. Porque essas máquinas são caras e tu precisa fazer com que elas funcionem, né, muito para que a gente possa utilizar ao máximo e não haver desperdício. Não adianta tu comprar uma máquina e deixar lá ela parada e não usar. Então esse é o nosso principal objetivo e o nosso projeto é esse aí. Então, assim, eu te digo, é óbvio que tudo dentro, sempre com os pés no chão, para não dar o passo maior que a perna e comprar coisa que não precisa, ou que seja supérfluo, ou que não possa ser utilizado. Então, no departamento de imagem, a gente tem os equipamentos melhores que existem no mundo. Mas para isso, não adianta tu ter um grande equipamento se tu não tem uma pessoa que saiba utilizá-lo. Para isso, então, tu tem que também incentivar os nossos colegas radiologistas para que eles aprendam, para que estudem, para que vão a congressos, etc, etc, para poder fazer uso bem dessas novas tecnologias. Não adianta ter os melhores equipamentos e não ter profissionais qualificados para operá-las, né, claro, e para interpretar as imagens. Então, isso é muito importante. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre ensino, porque uma das vocações do CIR
é o ensino, né? Tem o programa de especialização médica em radiologia e ao longo desses anos o senhor já contribuiu muito, né, para a formação desses colegas radiologistas. Como é que é poder acompanhar todo esse processo deles, né? Porque acredito que deve ter muitos que começam logo após terem terminado a faculdade de medicina, né? Então entram ali recém-formados e depois saem como especialistas. O senhor acompanha toda essa jornada. Isso. Como é que é acompanhar esse processo? Olha, o meu aprendizado de radiologia foi feito de uma forma assim, não muito organizada, mas eu sempre tive vários colegas radiologistas que eram formados antes de mim e que me ensinaram, né? Eu posso nomear aqui o Dr. Horácio, o Dr. Todeschini, o Dr. Dreger, como eu já falei, o Dr. Ney Ferreira, e muitos outros, o Dr. Luiz Maria, o Dr. Carlos Jader, um monte de colegas que me ensinaram, entendeu? Para eu poder ser um radiologista razoavelmente bom, vamos dizer assim, né? Mas aí... e nós não tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma ou duas residências que a gente né, oficiais, onde se formavam poucos radiologistas. E o mercado precisava de mais radiologistas, né? E muita gente nos procurava perguntando se poderia acompanhar lá dentro do nosso serviço, né? Porque a gente dispunha de... Tu precisa, para ensinar o radiologista, das máquinas, mas também precisa dos pacientes, né? E a gente tinha muitos pacientes, muitas máquinas, e eu então disse para as irmãs lá, olha aqui, por que nós que recebemos o ensinamento de outras pessoas, por que agora a gente não faz a mesma coisa e dá para as pessoas também a oportunidade de treinar aqui e aprender, né? Que tinha um ambiente apropriado, né? Exatamente, tinha tudo. A gente tinha tudo. E quando eu fui presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, eu sentia a grande falta de profissionais aqui. Mesmo no nosso serviço havia falta de profissionais. Quando eu precisava de um outro radiologista, eu tinha que buscar no mercado, fora daqui, fora do estado, entendeu? Então, eu pensei assim, bom, vamos abrir, né, um ensino da radiologia e com a autorização, eu sendo presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, consegui da nossa entidade máxima brasileira a autorização para abrir uma oportunidade de ensino da radiologia dentro do Hospital Mãe de Deus. Tu sabe que não são todos que gostam de ensinar, entendeu? As pessoas às vezes têm um certo medo de que ele possa ensinar e a pessoa depois venha a tomar o lugar dele, né? Isso é uma besteira, vamos dizer assim, né? Eu nunca me preocupei com isso, entendeu? Então, e eu também precisava treinar gente para poder crescer. Se tu quer, ter na sua equipe, né? Tu tem que colocar bons profissionais, entendeu? E se tu quer aumentar a amplitude do teu serviço, tu tem que trazer mais profissionais. Com isso nós começamos, então, acho que foi no ano 2000, 2001, por aí, abrimos uma oportunidade para as pessoas ficarem conosco aprendendo a radiologia. E olha, isso aí foi muito bom, né? Muito bom. E nós, a partir de então, criamos uma área de especialização de ensino na área de imagem, de radiologia, e nós tivemos, assim, uma surpresa grande, porque muita gente nos procurou e a gente quase que não tinha lugar, assim, para colocar todo mundo. E veio gente de tudo que foi parte do Brasil, tudo que é parte, inclusive de fora do Brasil. Nós temos gente que veio de Portugal, nós temos gente que veio aqui da América Central, entendeu? Aprender conosco ali, entendeu? E o que isso representou? Primeiro, uma pleiade assim, de colegas que se dispuseram a ensinar radiologia. Ensinando, o serviço cresce. Aquela pessoa que quer continuar com a gente pode, eventualmente, ficar com a gente, se tem serviço, tem bastante serviço, entendeu? E se não, ele também tem oportunidade fora do nosso serviço, do nosso hospital, que tem aí esparramado por todo o Brasil, por todo o Rio Grande do Sul. Lugar para trabalhar tem. Tem bastante. E com isso, né, a gente
se dedicou e temos um programa de formação de radiologia. Ele era 2 anos, 3 anos e agora já virou quase 4 anos, né? Que é a super especialização em radiologia. E nós temos, então, todas as condições, tanto em equipamentos, como área física e como profissionais, para ensinar os novos radiologistas, e a demanda é muito grande. A gente teve uma certa redução da demanda em função aí de alguns problemas, inclusive a ameaça da inteligência artificial, que os radiologistas pensavam que não ia ter mais serviço. Isso é bobagem, entendeu? E agora estamos retornando. A pandemia também atrapalhou um pouco, né? Mas com isso, o que aconteceu? Nós formamos até hoje cerca de uns 150 radiologistas, né? Que estão, como diz o meu amigo Bigodudo, espraiado aí pelo Brasil e pelo Estado, trabalhando e levando como é o nosso nome, o nome da instituição também como reconhecimento e tudo por ter oferecido oportunidade. Se tu fores um dia na formatura, né, quando a gente forma os residentes, eu acho que tu já teve a oportunidade de acompanhar, sim, que é uma coisa muito emocionante, né? Pessoas a alegria de todos dos familiares, os cantos, né? Exatamente, de muitos lugares. Exatamente, Que legal, né, doutor? E a gente vem observando que, como já é um programa mais consolidado aqui no estado, no país, acaba atraindo olhares e a atenção de gente do mundo inteiro, né? Então, sim, eu queria que o senhor nos contasse um pouco dessa experiência de receber pessoas de fora. Eu sei que tem médicos que vêm de Portugal, né? Vieram de outros países. Como é que essa experiência de receber médicos de fora para fazer o estágio no CIR? Isso é muito bonito, porque primeiro que é um reconhecimento assim da qualidade do nosso serviço, né? Não é qualquer serviço que tem a oportunidade de receber essas pessoas que vêm de países assim ditos mais desenvolvidos. Tá? E vêm aqui aprender com a gente. Eu te digo o seguinte, eu fui buscar conhecimentos e aprendizado lá em San Diego, né? Na Universidade da Califórnia, em priscas eras, como eu digo, né? Isso foi no ano 82, 1982. E lá se vão quanto? Quase 40 anos, né? Bom, porque na época não tinha aqui. A gente não tinha o que a gente precisava aqui. Eu, como gostava da parte de osso, coluna, e lá era um centro especializado, eu fiquei uns tempos lá, e com o professor Rez, que depois a gente pode conversar. O que lá ele tinha, na minha época, junto comigo, tinha uns 4 ou 5 estudantes de todas as partes do mundo, né? Tinha do Canadá, tinha da Inglaterra, tinha da Coreia do Sul, tinha de Singapura. E eu convivi com aquele grupo, né? E a gente e fui fazendo relações com outros lugares e tal. A partir dali, a gente foi convidado para dar aulas em congressos internacionais, né, fora daqui, né, do Brasil, e colocando as nossas aulas, as pessoas se interessavam e me perguntavam, escuta, doutor, posso ir para lá e ficar uns tempos? Eu, claro, né? E isso ensejou que a gente recebesse vários, que a gente chama de fellows, né? Estagiários, etc., que vêm de fora. A maior parte veio de Portugal, como tu falasse, né? Uhum. Nós recebemos aí uns 10 ou 12. Depois nós fizemos um outro grande programa que isso ficou muito bonito, que foi a Organização Pan-Americana de Saúde nos convidou para treinar um grupo de médicos e tecnólogos e enfermeiros e gestores para criar um grande serviço de imagem no Hospital das Clínicas de Montevidéu. E nós recebemos assim uns 20 profissionais da área, ensinamos durante quase um ano, porque eles iam adquirir umas grandes máquinas modernas, ressonância, tomo, ecografia, mas eles não sabiam operar, esse pessoal do hospital de lá.
E a Organização Pan-Americana, através de umas doações da Itália, recebeu esse material e nós trouxemos esse pessoal do Uruguai, ensinamos e fomos lá, montamos lá o serviço e está funcionando assim, não tão bem como a gente esperava, entendeu? Porque houve grandes mudanças, né? Claro. Lá, mas isso foi também uma coisa que a gente treinou hoje, pessoal de fora daqui, da América do Sul, de vários lugares. A experiência é muito boa, né? Tu fica maravilhado porque traz uma cultura um pouco diferente, também dá exemplo assim, para a nossa gente aqui como se deve estudar, porque vem gente esperta de lá, né? E também ajuda a ensinar os nossos aqui. Eu fico realmente muito feliz e contente por ter tido essa oportunidade de contato com outras pessoas que vieram de fora do Brasil, né, e aprender conosco. A gente faz, então, e a gente fica conhecido em todos os lugares aonde a gente vai, né? Eu tenho gente em Manaus, tenho gente na Costa Rica, tenho pessoas que se formaram conosco que foram... Bom, eu não consigo me lembrar de todo, mas a experiência é indescritível, né? E que legal poder ser referência, né? Sim, claro. Não só para o Brasil, mas para o mundo, podendo atrair outros olhares. E a gente falou dos alunos, né, que vêm para cá aprender, mas também tem profissionais muito reconhecidos na área que também vêm para cá ensinar, né? E a gente tem aí o exemplo, o senhor até comentou, do Dr. Donald Resnick, que é considerado o pai da radiologia musculoesquelética atual, né? Sim. Ele veio para cá, então teve essa troca com os residentes. Como é que é essa oportunidade? Deve ser uma experiência muito positiva poder trocar e aprender com grandes nomes da área, né? Bom, a minha relação profissional com o Dr. Donald Resnick, né, professor da Universidade da Califórnia em San Diego, começou em 82, que eu conheci esse professor dando aula lá em Recife, e eu perguntei para ele se eu poderia ficar uns tempos com ele, e ele me disse assim: Armando, é só ir para lá, eu só não posso te pagar nada, mas se tu quiser, tu pode ficar comigo lá. E eu fui e aprendi maravilhoso, porque ele é um gênio, na verdade, ele é um gênio, ele tem milhares de artigos publicados, mais de 1000 artigos científicos publicados, tem livros assim de 6 volumes, né, a Bíblia que eu chamo da radiologia, onde todo radiologista tem que ler aquilo ali, entendeu? 1, 2, 3 vezes, e a todo ano ela é renovada, as edições, e são melhoradas. Bom, depois que eu aprendi com ele, eu mandei o meu filho Marcelo, também ficou lá mais tempo ainda, sabe? Ele aí terminou ensinando também o Marcelo. E é claro que a gente fez uma relação com ele extraordinária, né? Quase assim familiar, né? Bom, com isso aí, nós precisamos também, dentro desse nosso programa de ensino, trazer professores, organizar aulas, cursos, etc., etc., para esses alunos que estão treinando com a gente, né? Os nossos estudantes de radiologia. Então, a gente convida as pessoas que têm mais experiência para vir, inclusive, conviver com os nossos estudantes e ensiná-los também, né? E mostrar como se estuda, ensinar como se faz as coisas, né? E eu acho que é a 4ª ou 5ª vez, assim, que eu convidei o Dr. Resnick para vir ao Brasil, e seguramente é a 2ª ou 3ª vez que ele vem aqui em Porto Alegre. Ele fica conosco no hospital, tem um contato com os estudantes, com os fellows, né? É uma coisa assim maravilhosa, porque tu imagina tu ter o teu um ídolo assim que tu admira e tal, junto contigo. E a oportunidade que eu dei agora, que nós demos agora no último vinda dele aqui, que ele deu aula na Jornada Gaúcha de Radiologia, ele ficou no hospital, nós colocamos o professor Resnick junto com os nossos fellows e residentes, né? E interagindo, mostrando alguns casos, discutindo com ele.
numa conversa assim... Num nível de proximidade, muito né? Muito próximo. Isso aqui é uma coisa indescritível, né? Para tu ter uma ideia, quando eu era presidente, eu fui durante 6 anos presidente da Sociedade Gaúcha de Radiologia, né? E eu organizava eventos assim, né? Jornadas, congressos, cursos, etc, né? Eu trouxe aqui para o estado seguramente mais de 40 radiologistas mundialmente famosos, né? Entre eles o Shui Shuki, entre eles o David Feig, entre eles o Sidney Wallace. Assim, as sumidades da radiologia mundial vinham aqui para Porto Alegre a meu convite, né? A meu convite. Que legal. Eu cheguei uma vez a fazer um congresso aqui, onde eu recebi 12 professores internacionais da mais alta categoria e que terminaram indo fazer uma janta lá em casa no último dia, né? Que foi um churrasco feito pelo Munhoz na minha casa, onde eu reuni cerca de 12 radiologistas de padrão internacional, da Inglaterra, da Itália, da Suécia, dos Estados Unidos, do Canadá, né? E assim, bom, e com isso eu peguei muito gosto por fazer esses eventos. O que esses eventos trouxeram? Cada vez que nós vamos para um evento desse, tu coloca os radiologistas em contato direto, tu faz uma janta, senta junto, conversa com eles e eles trocam ideia e te sugerem oportunidades, inclusive, para ir lá para fora. Muitos já foram para fora por contatos que a gente teve com esses radiologistas. Alguns deles foram e até ficaram por lá. Nós temos radiologistas nos Estados Unidos, nós temos radiologista na Inglaterra, nós temos radiologistas que se formaram conosco, né? E foram para lá e ficaram, entendeu? Então, essa convivência é sensacional, né? Sensacional. Legal, uma super experiência para os alunos. Doutor, a gente falou então do Hospital Mãe de Deus, falamos da radiologia, falamos do ensino. E agora eu vou ter que lhe perguntar algo que tem muito a ver com o seu dia a dia, uma área que o senhor é especialista e que gera muita curiosidade do público, que é relacionado às lesões de atletas, né? Lesões relacionadas ao esporte. Eu sei que o senhor é conhecido aí no Rio Grande do Sul como o radiologista dos jogadores de futebol. Tem Inter, tem Grêmio, né? Essa relação com os clubes, né? Conta pra gente como é que começou isso, até porque deve ter torcedor gremista e colorado nos assistindo aí. Certo. Na verdade, eu sou gremista, mas assim, com a minha relação com os atletas e com os médicos dos clubes aqui do estado, eu perdi aquele fanatismo. Acho até que é uma coisa assim, meia doentia que a gente tinha quando jovem e tal, e isso desaparece, né? Quando tu começa a lidar com pacientes, né? Com os pacientes, com os caras. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu vim com a experiência em radiologia musculoesquelética, né? E quando a gente comprou a ressonância magnética, né, a primeira, nós então começamos a utilizar a ressonância na avaliação de lesões de atletas, né? Lesões de menisco, lesão do ligamento cruzado, lesão muscular, lesão da coluna, tudo. A ressonância foi um avanço enorme nessa parte da medicina esportiva, né? Bom, e eu comecei, na época tinha uma empresa de radiologia aqui, um radiologista em Porto Alegre, que detinha praticamente o monopólio do exame de atletas, né? No tempo que ainda nós estávamos assim, vamos dizer, comparado com hoje, nós estávamos na idade da pedra, né? Examinando menisco com artrografia, né? Que era uma coisa que se usava naquela época, mas hoje nem se imagina mais fazer aquele tipo de exame. A ressonância trouxe isso. Como eu vim, né, fui um dos primeiros musculoesquelético a vir para o estado, né, radiologista do sistema musculoesquelético. Porque a radiologia ainda tem umas divisões, né? Sim. Tu tem radiologia que trabalha só com a barriga, tu tem radiologia que trabalha com a cabeça, tu tem radiologia que trabalha só com o tórax. Eu consegui fazer isso no nosso serviço. Eu consegui, porque normalmente o radiologista, assim, ele faz tudo, mas isso já não tem mais lugar hoje. A pessoa, se quiser realmente ser bom radiologista, ele tem que, além de fazer uma radiologia geral, ele tem que se dedicar a uma determinada especialidade.
eu comecei a fazer o chamado músico-elétrico, né? E nada mais adequado fazer música elétrica e lidar com atletas que se machucam, que se quebram no dia a dia, assim como qualquer atleta amador, ou corredor, ou caminhador, etc, etc. Isso fez com que eu me aproximasse assim dos médicos dos clubes de futebol, né? E oferecendo o nosso serviço, né? E eles gostaram, porque eu também comecei a fazer uma dedicação quase que 24 horas, tempo integral. Eu chegava a fazer, por exemplo, estava jogando o Grêmio e o Inter ali no Olímpico, e um jogador do Grêmio se machucava, e nós estávamos ali no Mãe, esperando para fazer o exame, e no meio da partida, o médico do time já sabia o resultado do exame, que eu telefonava para ele e dava, e eles já falavam, olha, fulano se machucou e vai demorar para voltar, etc. A coletiva etc. já dava Exatamente. Informações muito Com isso, precisas. O Hospital Mãe de Deus também fica próximo do Olímpico e do Internacional, e a gente começou então a atender os médicos dos times de futebol, e fizemos exames assim, milhares de exames em todos os atletas, tanto do Internacional como do Grêmio, né? E a ponto de a gente chegar num dia, nós começamos a fazer exame também quando a seleção brasileira vem aqui no estado, eles, se tiverem alguém machucado, eles vão fazer exame conosco, né? Lá no Mãe de Deus. Os médicos vão lá e tal. Vou te contar uma história. Conta. O doutor Runco, que era médico da seleção brasileira, ele vinha numa partida que eles tinham jogado lá, não sei aonde, no Peru, ou não sei aonde, com a seleção brasileira que vinha para Porto Alegre jogar uma partida aqui no estádio do Beira-Rio. E tinha alguns atletas machucados, né? E ele me ligou, Armando, eu preciso que tu faça alguns exames, porque eu preciso ver se a lesão começa, se eles vão ser chamados, se eles vão ser cortados, não sei o quê, né? Não, tudo bem, manda para cá. Que quando foi no outro dia de manhã, que a seleção estava aqui, um ônibus da seleção brasileira, todo embandeirado, a bandeira do Brasil, com batedores na frente, né? Chega e estaciona na frente do Hospital Mãe de Deus, ali na rampa. Caramba. E começou a descer os médicos e os jogadores de futebol. E nós fizemos exames em vários jogadores. Depois disso eu examinei assim muitos. Cada vez que eles vêm aqui, se tem alguma necessidade, a gente faz exame dos atletas. Mas aí, para completar, tem uma melhor ainda. Para aí que eu vou te dizer. Tem muitas histórias esse doutor Armando. Conta. Quando teve a Copa do Mundo aqui, que nós tivemos, eu atendi vários jogadores da Nigéria, da Alemanha, que se quebraram, se machucaram. Só que havia, na época, um rigorismo tão grande assim da imprensa que não deixava falar nem nada, mas eu examinei um atleta da Nigéria, e nós atendemos tão bem o atleta, e aí eu vou te contar. Bom, ele inclusive foi operado ali no Mãe de Deus, né? Tô eu um dia no aeroporto lá no Nordeste, né? E eu estava sentado lendo o jornal, e aí era 2 ou 3 anos depois, né? E eu estava sentado na sala de espera ali, lendo o jornal, vem entrando uma seleção, todo uniformizado, assim, né? Um uniforme verde. Aí, quando eu vejo, eles vêm se dirigindo para o meu lado, assim, né? Eu sentado, a dona Luzia estava do meu lado, eu sentado, e os atletas vieram, e tinha um que vinha na frente, né? E que era o atleta, o médico do time deles, e aí vieram me pedir tirar fotografia comigo. Parou o aeroporto, entendeu? Porque todo mundo veio ali falar comigo que era o médico do atleta, e o atleta estava ali junto com a gente. Então foi uma sensação assim muito, como é que se diz, assim, bonita, né? De ver o pessoal, né, vindo me cumprimentar pelo que a gente tinha feito e atendido o atleta aqui durante a partida, que ele levou uma bolada no braço e quebrou o braço, né? Essa passagem assim está bem documentada, né, pela televisão.
Então, são histórias que tu queria que eu contasse, contei uma, né? Muitas histórias, que legal. Muitas. Deve ser muito legal, né, acompanhar esses atletas e para torcida, para quem é torcedor fanático do Grêmio, do Inter, enfim, fica curioso por essas histórias, então que bom que o senhor pôde compartilhar um pouco com a gente. E infelizmente o nosso tempo está chegando no final, então antes da gente encerrar, eu queria pedir para o senhor falar para a gente o que o senhor espera da radiologia no futuro, né? Deixar uma mensagem final aí para os radiologistas, para os colegas e também para aqueles médicos ou, enfim, pessoas que desejam ser um radiologista, né, algum dia. O que o senhor poderia falar em relação à radiologia no futuro? Que mensagem o senhor pode deixar de otimismo, de esperança para eles? Eu sou suspeito de falar, mas eu digo que a radiologia é a mais linda especialidade médica, né? Claro que eu sou suspeito, né? E, na verdade, não é de todo fora do contexto, fora da verdade isso, né? Porque a radiologia, hoje, ela é quase que um exame clínico, entendeu? O médico que examina um paciente que tem uma doença, ou que tem um sintoma, ou que tem febre, ou que tem alguma coisa, a primeira coisa que ele faz depois do exame clínico é fazer um exame de imagem. Então, a radiologia é uma área de fundamental, de enorme importância para o tratamento do paciente. Porque a radiologia faz o seguinte, ela vai em busca do diagnóstico, porque para tu tratar uma doença, tu tem que saber o que é. Então, a primeira coisa que tu tem que aprender, e o paciente precisa, é saber o seu diagnóstico. O tratamento vem depois. E, inclusive, tem coisas que não tem tratamento, né? E às vezes os tratamentos mudam, um dia outro dia outro, outro dia um tipo de medicamento, é uma cirurgia, as técnicas cirúrgicas também mudam, mas o diagnóstico tem que ser feito, é o primeiro a ser feito. Então, num serviço, por exemplo, de hospital, então a importância da radiologia é muito grande, muito grande. Os pacientes saem da emergência e vão para o departamento de imagem. É dali que sai para onde o paciente vai. Vai de volta para casa, vai para a UTI, ou vai para o bloco cirúrgico, ou para outro, mas ele tem que passar pelo departamento de imagem. Nada mais alvissareiro do que convidar, né? Porque, assim, as pessoas pensam que a radiologia é uma coisa misteriosa. Não, ela não é misteriosa, ela é realmente uma ciência, vamos dizer assim, né? Quase que exata, entendeu? E é palpável, a gente sabe disso, tu vê as coisas, entendeu? Tu assina embaixo, olha, é isso, né? Isso é de grande responsabilidade. E tem mais, né? As universidades, as faculdades de medicina, têm muito pouco de ensino da radiologia, né? Muito pouco, eu não sei porquê, né? Poucas faculdades. A minha faculdade de medicina, que eu estudei, que era católica aqui, ela nunca ensinou radiologia para ninguém, né? E em outras universidades que não se ensina muito a radiologia. Então, se tu quer aprender radiologia, tu tem que ir para um departamento de imagem e estudar 2 ou 3 ou 4 anos, né? O curso de medicina é 6 anos, né? 6 anos. A radiologia é no mínimo 4 anos, é outro curso. Porque é muita coisa que tu tem que saber. É o corpo inteiro, né? Tem que entender tudo. É tudo. Então, assim, eu digo que a radiologia é muito bonita, ela traz satisfação, tem muita área para trabalhar, tem mercado e é facilitada o nosso trabalho hoje pelo uso da computação e daqui a pouco com a própria inteligência artificial, que nós vamos aproveitar ao máximo e sabendo usar, mal não faz, né? Com certeza, tem muita coisa boa para vir pela frente, né, doutor? Infelizmente, nosso tempo encerrou, então gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui hoje no nosso episódio de estreia do Cir Entrevista. Vem muita coisa boa pela frente aí também nos nossos episódios e lhe agradecer por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento e tantas histórias bacanas conosco. Que bom.
Gostei muito. Que bom, doutor. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que ficou conosco aqui até o final. Vou lembrar de você se inscrever no nosso canal para receber todas as atualizações, os vídeos e as notícias em primeira mão, porque aqui você acompanha bate-papo com profissionais muito qualificados sobre saúde. Então fique conosco, um abraço e até a próxima.